Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo hoje vai ser, na verdade, vários temas. Aquele estilo clássico em que a gente junta várias perguntas sobre temas diversos e fazemos respostas mais curtas. Fica aí para você a sugestão de você olhar essa playlist com esses outros vídeos, né, nesse mesmo formato. A playlist Crossovers, você pode conferir aí no canal. Já teve 5 outros vídeos. E, portanto, se você tem curiosidade, da minha opinião, sobre algum tema, né, que eu não tenha abordado nos vídeos mais longos, né, que você vai ver disponíveis aí, já foram mais de 100, dá uma olhadinha nessa playlist para ver se de repente alguma dessa pergunta que você tenha curiosidade não havia sido respondida ali. E também fica a sugestão e o pedido para que você deixe as perguntas aí em alguns dos vídeos, solicitando algum tema, solicitando alguma pergunta específica, conforme seja o tamanho, né, da minha possível abordagem. Eu insiro no próximo vídeo nesse formato ou faço um vídeo específico a respeito disso, beleza? Então vamos lá, hoje nós selecionamos aí, foram ao todo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perguntas, variando de novo, né? Algumas sobre futebol, algumas sobre outros esportes, algumas também sobre cultura em geral, música e outros temas também. Então vamos lá, primeira pergunta, e as duas primeiras vão ser a respeito de música. Primeira, qual seria a minha banda ideal? Não uma banda que existe e que eu gosto, todo mundo sabe a respeito dos Beatles, entre outras que eu já mencionei, como Joy Division e Oasis, sobretudo, mas também outras tantas que eu adoro, como Led Zeppelin, próprio Guns N' Roses, entre outras. Mas qual seria a minha formação de uma banda ideal, né? Então, de novo, pessoal, aqui é uma escolha pessoal, individual, a minha preferência. Não se trata de determinar o melhor tecnicamente em cada um desses atributos, né? A minha banda ideal teria o Liam Gallagher como vocalista, teria o Paul McCartney como baixista, teria o Jimmy Page como guitarrista e o John Bonham como baterista. Metade, portanto, da minha banda ideal teria membros do Led Zeppelin. E a outra metade teria um dos Beatles e um do Oasis. Claro que Jimmy Page e Jimi Hendrix é também uma questão bastante subjetiva, né? Mas eu acredito que o tipo de som que o Jimmy Page imprimiu e ele conseguiu, né, ao longo de um determinado tempo mantê-lo, uma identidade, me atrai mais do que o Jimi Hendrix, não tirando nenhum mérito dele. E também na mesma questão dos vocalistas, né? Se for pensar em Freddie Mercury como o melhor de todos os tempos, entre outros tantos aí que são, mas o Liam é o meu favorito. No baixo, eu acredito que tem muito pouca discussão, embora tecnicamente o pessoal do metal vai citar outros aí, né? Sei que o Steve Harris do Iron Maiden é considerado um dos melhores de todos os tempos. E na batera também há pouquíssima discussão, muito embora se possa mencionar o Neil Peart do Rush como um dos mais próximos aí. E o próprio Lars Ulrich do Metallica, ele foi perguntado a esse respeito e ele fez 500 e X elogios ao Peart e no final disse, não, o Bonham é o melhor. Então, não é questão de ser quais são os melhores, mas quais são os meus preferidos. Então, minha banda teria Liam Gallagher, Paul McCartney, Jimmy Page e John Bonham. Qual o valor, a pergunta mais específica a respeito do Grammy Latino, mas das premiações na música. Eu, sinceramente, acho que é muito mais caça-níquel, muito mais comercial, mais até do que as premiações relativas ao cinema, né, como o Oscar. Acho que o Grammy ele tem uma questão muito atrelada ali à indústria cultural, então ele tem um prêmio que teria um valor grande se ele fosse restrito à parte técnica, né? A engenheiros de som, a mixagem, a produção artística na época dos discos, as capas, etc. Mas quando vai para a canção do ano, destoa muito do que eu entendo do valor da música, né? Realmente é uma preferência por um estilo, por um formato, um nicho muito específico. Então eu não vejo, sinceramente, valor intrínseco, né, em qual o artista que ganhou mais Grammys, né? Você vai pegar nomes como Michael Jackson, por exemplo, ou Stevie Wonder, que são gigantes da história, tem muitos prêmios, mas outros tantos não têm, né? Os Beatles acabaram vencendo vários Grammys ali naquela reta final dos anos 60, começo dos anos 70. No Brasil, poucos artistas, né, ganharam o Grammy verdadeiro. A gente pode citar aí em duas mãos, inclusive aqueles prêmios mais técnicos, né, de participações, etc. Nos dedos de uma mão seriam, de duas mãos, né, melhor dizendo, os que ganharam o Grammy verdadeiro, que foram o João Gilberto, o Roberto Carlos, o Tom Jobim, o Milton Nascimento
o Gilberto Gil e o Caetano Veloso. Esses ganharam os Grêmios verdadeiros, mas desses somente o João Gilberto ganhou o prêmio principal. O Roberto, Tom, o Gil, o Caetano e o Milton venceram prêmios em categorias, né? O Roberto intérprete pop latino, o Tom Jobim de jazz latino, e o Gil, o Milton e o Caetano com a categoria World Music. Então, a rigor, né, a música brasileira não tem muita chance, digamos assim, lá no Grammy Internacional. E aí foi criado lá no ano 2000 a categoria Grammy Latino, na qual vários brasileiros, inclusive esses que mencionei, o próprio Roberto ganhou outros tantos, Caetano, Ivan Lins venceu e por aí vai, venceram prêmios no Grammy Latino. E dentro do Grammy Latino tem uma categoria chamada Música Brasileira. Portanto, fulano foi agraciado com o Grammy, pesquise, observe bem, procure qual Grammy que foi, qual categoria, em que ano. Se foi esse Grammy Latino já é muito reduzido, porque você tira do Grammy, faz uma categoria continental, subcontinental, né? Que também tem muito a ver com a forma que os americanos veem a coisa, Grammy Latino. Então eles já reduzem a situação. E dentro disso você tem categoria de música brasileira, então qual que é o valor exato para alguém ter vencido um Grammy quando é na categoria música brasileira? Acredito que pouco ou nenhum. Então essa seria a minha resposta. Não vejo valor com relação à qualidade musical, qualidade de uma arte, premiações como essa. Você gosta de novelas? São duas perguntas em uma só. Você gosta de novelas? Assiste-as e qual foi a melhor ou as melhores na tua opinião? Hoje, há um bom tempo, há décadas, eu já não assisto novelas por uma questão estritamente pessoal, com relação à televisão, né? Eu pouco vejo TV e quando vejo a programação de esportes, né? No mais são os streamings, documentários e outros tipos de programação que me atraem atualmente, além dos desenhos animados, né? Programações infantis para acompanhar meu filho, mas no geral, quando vejo televisão, né? Vai ser os canais esportivos, essencialmente. No entanto, até virada do século ali, né? Finalzinho de 2000, 2001, eu assistia bastante. Principalmente as novelas das 7, que na época era muito distinto, né? A novela das 6 era geralmente de época, a novela das 7 era comédia romântica, e a novela das 8 era um conteúdo um pouco mais denso, mais sério, né? Alguma discussão social, tinha cenas mais fortes, etc, etc, etc. Então eu cresci, né, nesse período e sim, eu gostava muito. As minhas duas novelas favoritas de todos os tempos seriam a 4x4, lá na novela das 7, que passou em 94 e 95, e o Rei do Gado, novela das 8, 96 para 97. Acho que é isso. E também citaria o Cravo e a Rosa, da novela das 6, que eu assisti no ano 2000, 2001, companhia do meu avô. Então, são as três novelas que mais me marcaram, assim, que eu citaria e que assisti, inclusive, quando elas foram reprisadas, né, no famigerado Vale a Pena Ver de Novo. Passando para esportes agora, então um pouquinho mais geral, qual é o melhor dos esportes? Né? Na minha opinião, qual seria o melhor dos esportes? Eu que gosto de tantos e me interesso por tantos, qual é o melhor dos esportes? É uma pergunta difícil, uma pergunta complexa, porque quando se fala em melhor, novamente, você vai ter que pensar, que tipo de esporte? Tá, mas esporte de contato ou não? Utiliza algum objeto, algum instrumento, né? Utiliza bola, raquete? Então você tem que separar bem esses esportes. Esporte é motor, esporte individual, coletivo, são várias distinções que nós podemos fazer. No entanto, eu acredito que o tênis seja de fato o esporte mais completo, porque ele vai exigir muitas coisas, ele vai exigir da parte mental profundamente, ele vai exigir um condicionamento físico muito apurado, ele vai exigir um apuro técnico também muito grande, advindo de treinos, e também precisa de uma carga enorme de talento, uma carga enorme de dedicação. Então eu entendo que o tênis seja o principal desses esportes quando se vai avaliar o valor dele. Não à toa, e aí falando de premiações, que também não me parece ser um critério necessário, mas por ter sido formado por um corpo de jurados de grandes atletas históricos de várias modalidades, eu dou um certo valor, que é o Laurels, né, o Sportsman of the Year Award, o esportista do ano. E não à toa, a maioria das vezes foram vencidas por tenistas. Né? Federer venceu 4 ou 5 vezes, o Nadal outras tantas, Djokovic. Então, a maioria das vezes que o vencedor de atleta do ano nessa categoria foram jogadores de tênis, porque além de tudo, realmente eu entendo que o esporte, a dedicação e o formato, a quantidade de jogos por ano, o que exige deles, realmente eu entendo que o tênis seja um esporte
um nível acima, né? Naturalmente que o futebol é o esporte mais popular, em outros lugares do mundo há outros tantos esportes que são mais populares e há valores enormes para todos eles. Você tem aqueles esportes mix, né? Triatlo, pentatlo, heptatlo, decatlo, que também, poxa vida, um cara que é medalhista nisso aí tem que ter um valor genial, né? Agora, ele não precisa ser excelente em nenhum dos esportes, ele precisa ser bom em todos, ele precisa ter um preparo físico, um condicionamento, uma aptidão para vários esportes. Não necessariamente ele seria bom ou melhor neles isoladamente. Então eu entendo que o tênis é esse esporte principal. Falando especificamente do basquete, sobre o Stephen Curry, né, que recentemente quebrou a marca aí dos 3 pontos marcados, né, o jogador que mais acertou os 3 pontos. A pergunta é se ele é o melhor arremessador da história. Acredito que sim, e vou até um pouco mais longe, né. Eu falei num outro vídeo sobre os atletas mais superestimados e eu coloquei-o lá, porque eu entendo que ele não é um armador clássico, e ser considerado um armador superior a Oscar Robertson, Magic Johnson, John Stockton e outros seria um sacrilégio na minha visão, porque ele não é um armador de fato. Eu tenho várias críticas ao jogo dele no que tange ao esporte coletivo e as funções que o atleta desempenha, né, numa quadra de basquete. No entanto, quando a gente trata de arremesso, ele sem dúvida é o melhor de todos e com alguma margem. Não necessariamente, talvez ele seja o melhor arremessador de 3, e vou explicar um pouquinho para vocês aqui. Quando você pensa naquele cara que mata uma bola de 3, eu talvez preferisse que o Ray Allen fosse esse cara a receber essa bola. Ele que fez a maior cesta da história da NBA. Fica a sugestão para vocês no link aí da descrição. Então, se eu pensasse num jogador para receber uma bola num momento crítico, numa situação, uma bola de 3, eu preferia que fosse o Ray Allen. E acho que o Klay Thompson, companheiro, né, do Stephen Curry nos Warriors, para aquela bola recebida no cantinho para matar de primeira, também talvez seja até melhor. No entanto, o Curry é o melhor arremessador da história. Qualquer que seja a distância, ele vai ser top 3 de arremessos, inclusive meio da quadra ou até anterior ao meio da quadra, se for pensar. A quantidade de aproveitamento que esse cara tem em cestas de uma distância bastante superior a de 3 pontos é uma coisa absurda. Ele tem, digamos assim, próximo ali ao logo, né, do meio da quadra, ele tem um índice de acerto semelhante a de muitos jogadores na linha de 3 pontos no perímetro, né? Ele tem lá de trás. Então o índice de acerto dele é fenomenal, absurdo. E também dentro, né, da linha de 2 pontos, diferentes distâncias, ele tem um índice de acerto muito bom. Enfim, certamente ele é o melhor arremessador da história da NBA, não necessariamente o melhor three-pointer, né? Você poderia colocá-lo, digamos, na zona morta, no perímetro, a meia distância, vários outros, mas sempre ele seria o nome em comum em todos esses aí. Quais atletas têm patrocínio vitalício? Isso é uma mistura de desinformação com falta de informação, né? Ou seja, desinformação, que é aquilo que você, por ter a falta de informação, você começa a desinformar. Todo mundo pensa, imagina, crê que o Ronaldo Fenômeno tem um patrocínio vitalício com a Nike. Isso nunca foi revelado, nunca foi dito dessa forma, e inclusive, já vou falar disso, a própria Nike citou outros patrocínios que vieram posteriormente como sendo o primeiro daquele formato, portanto vitalício. Que o Ronaldo tem uma cláusula de contrato com a Nike permanente, que pode ser quebrada em determinadas situações. Vai ser vitalício se você for imaginar que não vai ser quebrado, nem mesmo situações pregressas como aquela envolvimento dele com travestis lá no 2008 foi possível, mas foi aventado que poderia ser quebrado. Ele perdeu algumas benesses, algumas condições, mas ele tem um contrato de longuíssima duração. Parênteses outro, o termo lifetime em inglês, ele não quer dizer necessariamente vitalício. For a lifetime quer dizer que é por um período de uma vida, né? Pode ser assim, numa forma metafórica. Sei lá, ele com 21, 22 anos assina com a Nike, em um contrato que teria duração de 25 anos. Portanto, era for a lifetime de um atleta, era por um período de uma vida, por um período maior até do que a própria vida dele até então. Então é preciso observar esses métodos. Mas quais atletas têm patrocínio vitalício? A Nike tem 3 casos que eu vou citar para vocês e vou deixar um estudo que foi feito sobre todos esses 3
casos aí. Mas eu poderia citar alguns outros. O Federer, por exemplo, tem um patrocínio vitalício com a Wilson, que é a marca que fornece as raquetes para ele, além de todo o material adicional, né? A bolsa do tenista, entre outros acessórios. A Wilson tem esse patrocínio vitalício com o Federer. O David Beckham, segundo consta, também tem esse patrocínio vitalício com a Adidas, a exemplo do Derrick Rose, mas o Derrick Rose da NBA é um caso talvez semelhante ao do Ronaldo com a Nike. E o Allen Iverson tem um contrato vitalício também com a Reebok para a produção de tênis, né? Ele produz tênis, o Allen Iverson, mas todos esses caras, tirando o Beckham e o Federer, que é mais específico ali para o material de tênis, eles têm desenvolvidos para eles materiais, né? Especificamente ali, eles têm um patrocínio relacionado a alguma coisa. No entanto, LeBron James e Cristiano Ronaldo, final de 2015, 2016, mais ou menos, assinaram contratos com a Nike de duração até o fim da vida. Por quê? Além de tudo, a Nike analisou durante um bom tempo o fora, né, desses caras e percebeu-se, ao longo de mais de década, que as imagens dele tinham aderência ao público, além do não envolvimento em polêmicas X ou ao envolvimento com causas importantes. Portanto, LeBron James e Cristiano Ronaldo possuem patrocínios vitalícios com a Nike, superando a casa de $1 bilhão de dólares. Tem um terceiro caso da Nike, que é o do Michael Jordan, mas aí não é um patrocínio, e sim é uma sociedade quase, uma parceria. Então, o Michael Jordan, ele tem não sei se ele não tem uma ação minoritária dentro da Nike, mas ele tem direitos cedidos pela Nike. Então, ele vai usar aquela marca dele com toda a base da Nike. Então, a Nike vai produzir, vai ceder um local da fábrica para dedicação exclusiva ao Air Jordan, e ele ostenta patrocínios em diversos outros esportes, materiais esportivos com aquela logo, né, do Jumpman, do Air Jordan. E tem também o caso, né, para citar aí, já que é atleta, embora não tenha nada a ver com o esporte nesse caso específico, do George Foreman com a Salton, né, a produção do grill. Foi também um contrato vitalício, foi feito um acordo financeiro e mais um royalties para a vida toda. Então esses são os atletas que têm patrocínio vitalício. Uma pergunta aí de tema que foge, né, de esportes e de arte, mas que eu também gosto de inserir às vezes de forma sutil. As Malvinas são inglesas ou são argentinas, né? Uma pergunta que sempre tem, há muita perseguição da parte dos brasileiros, né, chacota nesse sentido. A Guerra das Malvinas é muito mal entendida, embora ela tenha sido feita na hora errada, pelo motivo errado e da forma errada, sem a menor dúvida, né? É um período ali de desidratação completa do regime ditatorial, que foi um dos mais duros aí da América Latina, talvez o mais, tirando Cuba, né? Mas a ditadura específica militar ali, alinhada ao que se entende por direita, foi a mais dura. E aí tentaram lá invadir e retomar. Mas sim, as Malvinas são argentinas. Até o ano de 1831 elas pertenciam ao território argentino. Quando o que aconteceu? Havia navios americanos fazendo pesca ilegal lá na Argentina. E os argentinos derrubaram esses navios, 2 ou 3, salvo engano. E o que aconteceu foi um contra-ataque. E esse contra-ataque deixou a ilha inóspita, dizimou completamente a ilha. Nesse tempo, um pouco tempo depois, os ingleses chegam e tomam a ilha. E a partir dali começam a colonizá-la, a povoá-la, e é assim desde então. Foi feito inclusive um referendo no ano 2000, e me foge agora o ano específico, se as Malvinas gostariam de retornar à Argentina ou permanecer com os ingleses, e obviamente permaneceu-se ali. Fica a dica cultural de um comercial que foi feito pelo Comitê Olímpico Argentino, creio eu, antes da Olimpíada de 2012. É muito bom, vou deixar o link aí na descrição, que mostra um atleta argentino, né, fazendo toda a sua preparação, corrida, corda. Então ele vai fazendo o breakfast, né, o café da manhã bem no estilo ali inglês, mostra a cabine telefônica, entre outras referências à Inglaterra, né, que acontece lá nas Malvinas. E o final diz assim, para jogar, né, para competir em solo inglês, né, que é a Olimpíada de Londres, treinando em solo argentino. Então, de fato, é algo que mexe muito com o orgulho dos argentinos, mas sim, a história mostra que as Malvinas pertenciam a eles e desde a origem. Inclusive, há uma imagem das placas tectônicas que mostram a ilha, né,
lá embaixo, conectada ao continente, justamente ali a Argentina, portanto, a geografia e a história que mostram que as Malvinas pertencem, ou pertenceram, ou pertenciam à Argentina e não à Inglaterra. Agora falando especificamente do futebol, né, 3 perguntas aí para nós fecharmos. A primeira é o prêmio da FIFA, né, hoje chamado FIFA Best, em tempo foi chamado FIFA World Player of the Year, ou Ballon d'Or, a bola de ouro, que durante 2010 e 2015 foram dados em conjunto. Qual deles tem mais valor? Sem a menor dúvida, a bola de ouro. Pelo tempo que ela foi criada, em 1956, contra o prêmio da FIFA apenas em 1991, e pela forma de votação. A bola de ouro ela consulta jornalistas pré-escolhidos em vários países do mundo, alguns com 3, alguns com 2, alguns com 1. Não é sempre o mesmo, vai mudando conforme o tempo, é escolhido um jornalista, claro que é subjetivo, também é uma escolha questionável, claro, mas o da FIFA é o técnico e o capitão das seleções que pertencem à FIFA. Então você vai ter muitos técnicos e capitães, né, jogadores de seleções absolutamente inexpressivas e que vão acabar votando apenas pela fama. Então recentemente questionou-se aí o prêmio do Messi em 2021, do próprio Cristiano Ronaldo lá em 2013, do Messi em 2010, entre outros, mas é justamente por isso, vai ter o cara lá que vota apenas pelos mais famosos. Então o cara vai fazer uma lista dos 3 melhores do ano, vai pôr o Messi, Cristiano Ronaldo, o Neymar, apenas porque são os nomes que ele lembra, e não porque ele avalia o ano deles. Inclusive o cara pode estar lesionado, não jogando há meses, e ele vai ainda assim receber esse voto. Então o prêmio da bola de ouro é muito mais valoroso, e que bom que novamente foi separado. O Garrincha é subestimado ou superestimado? Eu fiz vídeo sobre isso recentemente, superestimados e subestimados, e não citei o Garrincha em nenhum deles, naturalmente. Mas fiz a minha lista já dos maiores de todos os tempos e coloco o Garrincha ali espremido no 10, 11 ou 9, mais ou menos, de todos os tempos. Então eu não acho que ele seja nem subestimado nem superestimado. No Brasil ele é superestimado sim, ele é considerado o segundo melhor de todos os tempos com larga margem. E ainda há uma série de, só não é melhor que o Pelé porque bebia, por causa disso e daquilo. Mas lá fora ele é subestimado, ele não entra na lista dos 20 de todos os tempos. Se o pessoal ainda questiona o Pelé, né, com os gols, o Garrincha eles tratam quase como algo folclórico, nem levam em consideração. Então ele é superestimado no Brasil e subestimado fora. O correto é ele ficar ali, talvez, entre os 10 de todos os tempos. E por último, se deve ser reconhecido o Campeonato Brasileiro, o título brasileiro do Galo de 1937. Francamente, não apenas não deve ser reconhecido, como não deve nem ser mencionado como título nacional. Se vocês forem observar como foi feito o que é esse campeonato, Copa dos Campeões estaduais, assim proclamados, ele juntou times do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas e de São Paulo. Porém, um representante de São Paulo e um do Rio de Janeiro, 2 do Rio de Janeiro, aliás, o Galo, e um do Espírito Santo. Foram feitas eliminatórias anteriores até chegar ali. Basicamente, os únicos times representativos que ali estavam eram o Fluminense e o Atlético Mineiro, os outros todos sem representatividade nenhuma. Enfim, e considerar aquilo nacional é uma piada, inclusive com a ideia de nacionalidade. Portanto, por que não reconhecer o Rio São Paulo, que tinha um nível técnico extremamente superior à própria Taça Brasil, como já falei disso em outros vídeos. Mas, de novo, fica aí a crítica aos palmeirenses. A culpa é de vocês, vocês ficam brigando aí pelo Mundial de 51, então o Bangu quer ser campeão do mundo também. E aquela história dos brasileiros lá, que as más línguas dizem que foi por fax, gerou essa possibilidade aí do Galo dizer que tem 3 campeonatos brasileiros. Uma piada de mau gosto. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.